entendeu? Mas você pode procurar alguma veterinária que Hum. faça aplicação de ozônio Ah, nos é? tumores. Não, Ah. não é, o Tá, e onde é que eu vou arrumar objetivo essa veterinária? da Minas Fields, mas existem várias clínicas veterinárias que utilizam o ozônio para tratamento de tumores. Em Divinópolis? Não, em Divinópolis eu posso pesquisar para você, eu Não, não deve sei ser se tem caríssimo, nem aqui. precisa pesquisar. Eu faço ideia quanto que custa Não, isso. cara, é você perder ela. Não, cara, eu não tenho dinheiro para pagar e fica devendo na clínica. Pode olhar e me fala depois que eu posso Sim, até trazer aqui o pessoal para falar sobre esse assunto, que eu acho sim. que é interessante e é válido, até porque eu acho que com o passar do tempo, essas coisas vão ampliando, passando para, né, outras clínicas também. Uhum. Então, acho que é legal a gente falar assim. Sim, na verdade, entra no nosso assunto, para quem está nos acompanhando agora, pode É, gente, parecer nós vamos falar da Minas que Filtro. está falando assim de algo aleatório a Minas Fields. Não, mas quem já conhece a Minas Fields sabe que a Minas Fields é uma empresa responsável por entregar água ozonizada. E a gente está falando do ozônio, que é o mesmo gás. Esse ozônio ele é utilizado em qualquer área da saúde, desde de veterinária até tratamentos capilares, tem na água, como é o foco da Minas Fields. Por que que o ozônio é Hum, tão falado assim? tratamento capilar. Ouviu? Tratamento Tô capilar. precisando, né? Sim, então é o mesmo gás. Se você pode fazer um tratamento para algo específico com ozônio, saiba que com a Minas você tem contato com ozônio todos os dias através da água. E na última vez que a gente esteve aqui, o ozônio ainda ele desperta um pouco de polêmica na Sim, eu ia, cabeça de eu ia algumas tocar nesse pessoas assunto também, tá? que muitas vezes não conhecem sobre ele aprofundadamente. Uhum. Mas existe um tratado, Dirlene, que é o Tratado de Madrid, que é responsável pela medicina no que se tange ao ozônio mundial. Esse é um tratado que se tem na Europa desde 2010 sobre a eficácia do ozônio em mais de 344 tipos de enfermidades diferentes. Eu, Érico, Uau! não saberia listar aqui na Uhum. minha cabeça 344 tipos de enfermidades diferentes, mas está catalogado lá no Tratado de Madrid, onde a medicina mundial se reuniu para criar esse documento. Ou seja, quando alguém fala, ah, mas o ozônio talvez não tenha eficácia. Tem sim, tem comprovação e tem órgãos internacionais que embasam isso. E a gente tem aqui em Divinópolis, tem em Nova Serrana, tem em Pará de Minas, para quem quer usufruir de tantos benefícios do ozônio assim, na água ozonizada que a Minas Filtros entrega. Eu não sei se você viu uma matéria falando que o ozônio pode ser perigoso. Você viu Vi, isso? vi Eu tô te perguntando porque se eu acho que a gente tem que esclarecer essas coisas, sabe? essa matéria, na verdade, já deve ter cerca aí de uns 25 a 30 dias Tem, atrás, e ela tem. fala especificamente de um energético e um suplemento com ozônio. Que Ah, isso é energético, isso eu não mesmo. saberia falar desse produto específico que Ah, eu tá, não conheço, entendi. mas eu conheço o ozônio na água, eu conheço o Eu também, eu ozônio tomo, né? até na questão da veterinária, que a gente abordou aqui do seu animalzinho lá, e sei que o ozônio é utilizado há muitos anos. Inclusive, essa descoberta com o uso medicinal dele foi em aproximadamente 1840. Daqui a pouquinho está completando 200 anos pelo um médico alemão. E aí se deu esse boom. O ozônio já existe desde que o mundo existe, Uhum. mas as pessoas não sabiam ainda que ele tinha propriedades medicinais. Então você que está nos acompanhando aí agora, que sofre com diabetes, com colesterol, pressão alta, gastrite, enxaqueca, refluxo, nódulos mamários, são problemas cotidianos? São todos esses que eu listei agora, que não são os 344, Helene. Eu conheço pessoas e nós temos testemunhos Sim. gravados em vídeos e muitos deles até com o acompanhamento dos médicos dessas pessoas que melhoraram significativamente através da água alcalina e do ozônio da Minas Até Filtros. os médicos estão comprando a água também, né? Sim, inclusive semana passada eu posso citar, porque ele deu abertura, o Uhum. Dr. Kleber Rangel, que está aqui no edifício ao lado, ele faz tratamento de ozônio nos pacientes dele. Quando a gente
mostrou a água, ele falou assim, é isso que eu preciso. E sabe mais, Érico? Eu vou colocar na minha clínica primeiro, antes de colocar na minha casa. Ou seja, todo paciente dele que vai lá, que vai ficar esperando a recepção, vai fazer algum tipo de tratamento, já vai tomar uma água extremamente purificada, alcalina e ozônio. E ele é referência em saúde? Sim, ele é um médico. E ele já está levando esse conhecimento para os pacientes também. Que bacana, hein? Tanta coisa. Por isso que eu estou falando assim, eu comentei o negócio do veterinário, porque assim, tem coisas que demoram, né? Mas com o tempo vai ficando mais natural, mais Sim. acessível, mais barato até. Então, eu fui lá na Minas Filtro, e estava fechado. E aí eu falei, como assim? Aí agora você estava me falando que vocês tiveram que fechar, né? Isso. A Minas Filtros, de Helene, a gente já abordou isso aqui em outubro. Ela completou 17 anos de mercado no mês de outubro. E a gente já atende a Divinópolis desde 2008, praticamente. Só que a gente teve que remodelar o nosso sistema de atendimento em Divinópolis. Para você que fez igual a Dirlene, passou lá na frente da loja agora, falou assim, nossa, a Minas Filtros está fechada, ela não está mais aqui. Gente, a Minas Filtros continua em Divinópolis. Só que o nosso sistema de atendimento vai ser diferenciado agora, vai ser um sistema personalizado. Os nossos números de telefone continuam os mesmos, nosso Instagram, nossas mídias, nossa matriz em Pará de Minas, a unidade de Nova Serrana. Então você vai fazer contato e a gente vai até você. Tem um consultor específico, exclusivo, só para a cidade de Divinópolis, que inclusive É você? é um ouvinte assíduo seu lá do São José, é o Jadiel, estive lá Jadiel. hoje. A mãe dele, ela me confidenciou, ela adquiriu o purificador há cerca de 20 e poucos dias atrás, e ela falou assim, Érico, eu escuto você falando lá na Dirlene, porque eu escuto a rádio todos os dias, e eu sofria muito com queimação, eu não estou sofrendo mais depois que colocou o purificador. Por quê? Muitas vezes a gente fala aqui, e as pessoas que não conhecem falam assim, mas será que isso é verdade? Será que isso funciona? Você tá falando isso só para vender. Isso, mas aí ela comprovou. Eu comprei, viu, gente? Ela fez o investimento, colocou lá e ela sentiu. E por que deu essa grande diferença nela? Porque antes ela utilizava um sistema para, talvez, purificar a água dela que não era adequado, que é o filtro de barro. E aí passava as bactérias, passava o cloro, porque ele não tem essa eficiência. Sim. E ela sentia a azia. O filtro de barro, ele segura o que é aquilo que é mais, que é até maiorzinho, né? Tipo impurezas. Sim, Ele são segura mais partículas impureza. maiores. Partículas maiores. Algumas pessoas ainda são muito apegadas ao filtro de barro. Eu adoro a água do filtro de barro, mas não com cloro. Sim. Na verdade, Helene, quando o filtro de barro foi desenvolvido há muitos anos atrás, a água não era contaminada como é hoje. Sim. A cada dia, a cada semana, mês, ano que passa, a água fica pior, infelizmente. E o filtro de barro ele não evoluiu a ponto de se tratar essa água. Se você que está ouvindo agora tem um filtro de barro, corre lá na sua cozinha, olha o selo do Inmetro dele que ele vai te dizer alguma coisa. E sabe o que está escrito? Eficiência bacteriológica. Não se aplica. Sim. Redução de cloro livre. Não se aplica. Não se aplica. Nós já falamos outras vezes aqui a quantidade de química e de contaminação que tem numa água. Se o filtro de barro ele não consegue reter o mínimo e o básico, que é bactéria e cloro, o que ele vai reter? Ele vai dar só um frescorzinho Isso, na água realmente e um saborzinho. ele deixa a água ali numa temperatura agradável. Sim. Mas o que a gente tem que entender sobre a água não é a temperatura, é a qualidade dela que vai influenciar na nossa saúde. A temperatura é um conforto ou uma comodidade. Agora, eu consigo ensinar vocês a identificarem se uma água é ruim ou não. Você que tem um filtro de barro em casa, começa a observar para as paredes dele, que ao longo dos dias ela vai mofando, ela dá um lodo, ela dá um fungo. Meu filtro virou um vaso de grande, planta. Vaso de planta, porque ele só ficava verde. Sim. Eu lavava, o filtro estava verde. Lavava, o filtro estava verde. Eu falei, não dou conta não. Isso é porque Cansou. ele está proliferando micro-organismo no sistema dele, porque ele é incapaz de reter as bactérias. Não é normal, pessoal, você tomar uma água com mofo, com lodo, Claro. com fungo.
ele tá te dando o sinal. Por aí você já identifica que essa água não é saudável, porque ele não evoluiu de acordo com o aumento da contaminação da água. No caso dessa senhora lá do São José, foi exatamente isso. Ela aposentou o filtro de barro, eu até vi ele lá num cantinho hoje, inutilizado, falei assim, olha, pode plantar umas mudinhas aí, que ele Dá um ainda ótimo tem vaso, viu? uma utilidade, mas para beber não. Ok, 3 horas e 48 minutos. Se você está ouvindo o programa e quiser perguntar alguma coisa relacionada ao assunto aqui da Minas Filtro, dessa água maravilhosa que eu acabei comprando, porque desde que eu vim morar em Divinópolis, que eu já comecei a ficar grilada de beber água. Gente, é coisa da minha cabeça, tá? Porque eu morava na roça, então na minha cabeça a água que eu bebia era, pelo menos não tinha o cheiro nem o gosto de cloro, que me incomoda o cheiro e o gosto. Mas você que está ouvindo o programa, quiser aproveitar, fica antenada aí, porque vale a pena ter essa água em casa, viu, gente? Ela é meio docinha. É uma delícia essa água. Perguntei. A gente falou bastante aqui da questão da contaminação, da importância dessa água para a saúde. O que tem na água da Minas Filtro? E existe diferença entre as águas? A água da Minas Filtro é porque ela é alcalina, como que é? O filtro da Minas Filtro é diferente de outros filtros? Sim, na verdade, a gente precisa entender o que torna uma água alcalina. Quando a gente fala de Helena assim, a água alcalina faz bem para a saúde, é uma coisa muito superficial que as pessoas não conseguem captar isso. A água alcalina é uma água que tem um pH alto e já se sabe há muitos anos de que as doenças nascem num pH ácido. O pH ácido é oxidante, o alcalino é antioxidante, ou seja, tudo que é alcalino vai preservar a saúde das nossas células. O que é ácido vai matar as nossas células. E aí mata as nossas defesas também. A água do purificador, para ela ser alcalina, ela tem que passar hoje por 9 etapas de filtragem. Quando você me disse assim, Érico, a água ela é tão gostosa que ela chega a ser docinha, porque no sistema de filtragem dele, ele não deixa passar nada de contaminação durante a validade daquele refil, que é a cada 12 meses. Por isso que ela fica tão docinha. Então é uma água extremamente filtrada, consegue reter os metais pesados, os fármacos, o cloro, que você disse que tem um pavor e todo mundo deveria ter também, bactérias, tudo isso. E ele adiciona minerais. Ele torna a água mineralizada, adicionando cálcio, potássio, magnésio, que são minerais essenciais para a gente manter a nossa saúde, e ainda tem a tecnologia do ozônio. Para quem não entende sobre os purificadores, fala assim, é tudo a mesma coisa, tem água gelada e água natural. Não, você que está aí ouvindo que tem carro, todo carro tem 4 rodas. Todo carro é igual? Não. Tem diferença de conforto, de motor, de potência, de combustível, de peça. Tudo isso interfere num carro. O purificador é a mesma coisa. O que vai dizer a distingui-lo de um ou outro é o sistema de transformação de água que tem. Eu estava numa casa antes de chegar aqui, a própria pessoa falou assim, olha, eu gosto muito desse equipamento. Quando eu cheguei, não é um equipamento da Minas Filtros. Quando eu cheguei lá, Dirlene, no próprio selo do Inmetro dele, estava escrito assim, sem eficiência bacteriológica. Nossa! Ou seja, qual o sentido de você comprar um equipamento para transformar a sua água que passa todas as bactérias? Nenhum. Mas as pessoas não sabem. Da Minas Filtros tem eficiência bacteriológica também na certificação do Inmetro. Então, o que o da Minas Filtros tem? Tem tudo que uma água pode ter de benéfico para a nossa saúde. Os outros equipamentos, existem vários modelos diferentes, mas a maioria não consegue entregar o que essa água entrega. E toda água é igual? Claro que não. A gente tem pessoas até hoje que compram água de galão, aquelas de 20 litros, e eu chego na casa, tem minhoca nadando dentro do galão, tem bola de lodo lá dentro, o galão está todo sujo, e começa a surgir aquelas dúvidas. Ixi, será que esse galão veio de onde? Será que essa água que está aqui dentro, ela realmente é mineral? Ou da onde que ela é? É porque você compra, mas você não tem certeza do que você está comprando. Sim.
E eu concordo com você, eu sou super grilada com garrafa plástica. Uhum. Acho que eu já comentei isso aqui, que eu comecei a comprar quando eu vim para cá. Você vê, eu sou tão grilada com a água que eu comecei a comprar o galão. Mas aí eu comecei a ficar grilada com o galão. Olha como é que eu sou neurótica. Eu olhei pro galão e falei, não, tô gostando não, esse galão tá muito sujo. Uhum. Se ele tá sujo do lado de fora, ele tá sujo do lado de dentro. Sim. Não quero mais. É algo que as pessoas têm Não que sei ter de onde que tá vindo. percepção, porque quem compra água de galão, chega o rapaz lá junto com um botijão de gás numa moto. Então tá tudo sujo ali. Sim, exatamente. A pessoa tem que entregar o galão vazio para pegar o cheio. Quando ela entrega o vazio para pegar o cheio, quer dizer que aquele cheio estava vazio em algum lugar. Que lugar que é? Qual que é o órgão que fiscaliza essa água? Quem é que atestou que realmente aquela água que estão te entregando é água que estava na fonte lá de não sei aonde? Sim. Esse caminho é muito longo e a gente não tem a certeza. E aí a pessoa investe um dinheiro 15 toda semana, 30 toda semana, que no final do ano está pagando aí 1.000, 1.500, 2.000 de água de galão sem saber se a água está boa. E sofre com problemas de saúde e não consegue associar que a água está ruim. Então, para você ter certeza de uma água que ela é boa, a gente consegue te mostrar qual é uma água boa através de testes com toda a estrutura que a Minas Filtros fornece. Ô, Érico, vamos deixar então agora o contato, agora já que a loja teve que fechar porque não tem gente para trabalhar em Divinópolis, né? Porque eu procurando o tanto de loja, de casa comercial, padaria, lanchonete, loja de roupa, a própria Minas Filtros, tentando arrumar, o doutor Sono também ficou muito tempo tentando arrumar gente para vender, para ajudar na loja, nas lojas. Gente, tá difícil, eu nunca vi tanta oferta de emprego na minha vida. Eu falo que quando eu vejo um currículo, e você que está nos acompanhando, fica esse alerta, e a pessoa está assim, tem 8 meses que eu não estou trabalhando, tem alguma coisa errada. Porque eu convivo com muitos empresários e todos têm vagas abertas. Por que a pessoa tem 8 meses que não trabalha? É só se ela quiser ficar sem trabalhar, porque tem muita oferta, tem muitas empresas que são idôneas, que prestam um bom serviço e, consequentemente, você vai fazer um bom salário também. A Minas Filtros agora, com esse atendimento personalizado, você vai enviar um WhatsApp ou pode ligar, o horário que for conveniente para você, para o 98808-2472. 98808-2472. Esse é meu telefone particular. Você fala direto comigo e nós temos um consultor exclusivo só para Divinópolis também, que é o Jadiel. Ô, gente, aproveita, porque essa água é maravilhosa. Vocês têm internet também, rede social. Tem o Instagram, é Minas Filtros Online, tem muito material. O nosso YouTube é muito rico com lives que nós fizemos com médicos, com nutricionistas. O YouTube também é Minas Filtros? Minas Filtros Online. Minas Filtros Online no YouTube, tá, gente? Isso. E o telefone, fala de novo? 98808-2472.